da história da Microcamp, do fundador, né? E, então, a gente viu aí o capítulo 1 inteiro. Né? Contei a história lá, mostrei alguns vídeos na aula passada. Né? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho das matérias que a gente vai estudar durante os módulos, tá? Então, esse livro número 1 aí, vocês estão iniciando, né? O livro número 1 aí. Até o Joaquim está assistindo aí, mas o Joaquim está um pouco na frente, eu acho. Que eu me lembro, parece que você é da turma de segunda, né, Joaquim? O que acontece? Na aula 1, eu só contei a história, né, da Microcamp. Como que tudo começou, o nome do seu fundador, né? Nós falamos também lá. Eu expliquei para vocês do portal do aluno, que eu vou ter que fazer o acesso de cada um de vocês. Quando a gente voltar lá, a gente vai fazer o acesso. Porque eu acho melhor lá eu faço um por um, né? Eu acho melhor na prática fazer o acesso. Então, a gente vai fazer o acesso do portal. Comentei lá que o portal ele é extremamente importante, só que acontece de assim, alguns alunos, ou quase um percentual muito grande aí, não sei se te dar uma precisão exata, de alunos que não entram. Ou eles entram na primeira aula. Alguém vai falar alguma coisa? Não. Voltou a funcionar o seu microfone, tá, Joaquim? Eu vou desabilitar aqui. Quando for falar alguma coisa, ele liga de novo. Então, como eu estava falando, tem um percentual assim de aluno que ele não dá muita importância ao portal, né? Mas eu comentei na aula passada que é importante, né? É extremamente importante esse acesso, né? Esse acesso ao portal. Eu expliquei na aula passada como que eu vou fazer. Claro que na aula que vem, nós vamos aula que vem não, na hora que a gente voltar, na verdade, né? Na hora que a gente voltar, a gente vai fazer os acessos. Eu vou explicar para vocês por que eu prefiro fazer lá na prática, quando a gente voltar, né? Não sei exatamente a data, eu não sei ainda exatamente a data, mas quando a gente voltar, eu vou fazer acesso de cada um. Porque lá eu consigo falar, mostrar de maneira mais clara. Muitas coisas a gente vai fazer quando a gente voltar lá para a prática, né? Voltar para as aulas mesmo lá. Então, eu só expliquei o portal. Deixa eu ver, tem alguém falando. Tranquilo. Eu expliquei o portal e expliquei a história. Né? A história lá da Microcamp. Então, foi esse o assunto. Todo mundo está com o livro número 1 aí na mão? Vou pegar aqui, professor. Então, nós vamos entrar aí no... Quem não pegou, pode pegar. Eu dou uma guardada aí. Para vocês pegarem.
Então, o livro, realmente, o livro é esse aqui, ó, que é o 1, né? Peguei aqui, Certo? professor. Tirei do plastiquinho agora. A gente está nesse livro aqui, ó. Então, a aula número 1, nós já tratamos, né? Já falamos dela. Se vocês olharem aí, ó, ele vai falar da introdução. Essa introdução a gente já viu. Falamos da origem, né? Do fundador Elói Touffe. Falamos do primeiro contato na área da educação, 1972. Primeiro contato aí de Elói Touffe. Iniciou suas atividades nessa escola de inglês. Depois, tem aí a renovação da empresa. Página 11. Falamos desse assunto. Aí está a foto dele. A inauguração da sua primeira escola, 1975. Aí fala um pouquinho disso. Nós falamos na aula passada também. A pesquisa que houve lá, né, na época, dos games da época, né, Elói Touffe fez algumas tentativas nas áreas da educação de línguas, mas ele vai contar aí do sucesso que ele teve, né, como que aconteceu isso, página 14. Desde lá ele atua também nessa área. Depois, vai falar da criação do curso de informática, em 1982. Nem eu era nascido nessa época aí. Em 1982. Conta um pouquinho sobre essa história. Fala de algumas outras informações interessantes aí. E aí ele fala do início desse nome, né? Depois dessa trajetória aí, em 1985, né? Que inicia aí ele coloca um nome realmente como microcampo, 1985. Ele mostra uma das filiais aí, a fachada, e aí, a partir de 1985, ele vem, com esse nome, ele vem falando da expansão. A expansão que houve para o exterior. Citei isso aí também, 1989. Depois de alguns problemas que ele tinha deixado no curso de inglês, ele volta ao curso de inglês, né? A volta do curso de inglês. Página 23. Então, isso foi o que a gente comentou na aula passada. Vimos aí as 4 matérias que nós atuamos, né? Com informática, com design de games, com hardware e robótica e com o inglês. São as 4 aí. Então, esse capítulo número 1 a gente já falou na aula passada. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre as matérias. Tá? Vamos falar um pouquinho das matérias. O que a gente vai ver durante o curso aí. Certo? Primeira coisa que ele vai falar aí, né? O tema é sobre o curso. Ele fala aí que vamos aproveitar essa segunda aula para conhecermos efetivamente a proposta e os objetivos
de nosso curso. Então, eu me apresentei na aula passada, né? Falei um pouquinho de mim aí, vocês se apresentaram também na aula passada. E dentro do curso aí de hardware e robótica, né? Ele contém aí, né? O curso está organizado em 12 módulos, tá? Então, vocês vão ver 12 módulos, 12 matérias diferentes, né? 12 matérias diferentes. Dentre essas 12 matérias, o primeiro que a gente vai estar, a primeira matéria realmente é o livro número 2. Então, esse número 1 aí é mais para apresentar só, né? Apresentar a escola e a história da escola, demonstrar realmente que não é uma instituição que nasceu ontem. Então, para vocês entenderem aí, né? Desde os anos 70 aí, o fundador vem atuando. Então, algumas décadas aí, né? Em 1970 nem eu era vivo ainda. Então, antes mesmo da internet ser criada, já tinha já microcamp, né? Ou não? Já existia, né? Já existia. Não, é ali, né? Tava ali próximo, aqui no Brasil ainda não, né? Aqui no Brasil não, começou a se expandir mesmo. Por isso que você vê lá que a história dele, se ele começa lá com o curso de inglês, né? Porque informática, o hardware, o games ainda estava em expansão. É muito diferente do que a gente vê hoje. Era bem diferente. Por isso que a gente vê lá que ele começa com o inglês, né? Depois que ele vai evoluindo. Então, mas é exatamente isso mesmo. A internet no Brasil aqui nem existia, né? Ela começou a existir em 70, 80, 90, 2 décadas na frente. Ela chegou, né? Nos anos 90. Ela chega no Brasil mesmo. E a fundação lá nos anos, finalzinho dos anos 60, né? Que se expandiu, né? A gente vê que depois da Guerra Mundial lá, que ela começa a ser conhecida entre algumas pessoas e depois vai expandindo, né? Então, demorou um tempo para se expandir até depois da guerra, né? Depois da guerra. E aí a gente vê que... Imagine o desafio, né? Do fundador aí, da Microcamp. Tinha vários, né? Tinha vários desafios. E então é uma história motivante, né? Quando eu vejo ele nas confraternizações, vejo no palco, sempre ele vem no final. Eu fico pensando às vezes, né? Quanta história não deve ter, né? Aqui a gente contou a história resumida, né? E o portal lá, depois vocês vão ver lá no portal do aluno, que é o site lá, as histórias, né? Outros professores lá falando dessa história que eu citei para vocês. Vocês vão ver realmente que é uma história que motiva realmente. Então, isso que você falou aí, o Leonardo, né? É realmente para se pensar, né? Nem a internet existia ainda, imagina. E hoje em dia a gente tem tudo, né? E às vezes a gente deixa para trás muita coisa, né? Então, é realmente para se pensar, né? Por que não evoluímos, né? Sendo que esse homem nem internet existia na época que ele começou. Ele conseguiu criar, estabelecer
e manter, né? E manter uma empresa, né, por mais de 2 décadas ainda. Está no mercado hoje em dia ainda. Apesar de todas as turbulências, né? Os problemas financeiros, os problemas mundiais, né? Mais um aí ele tá, mais um problema mundial ele tá vivendo aí, né? Esse é um dos mais graves da história da humanidade. Então é motivante a história mesmo. Teve a Guerra Fria, né? Esse período aí. Também, então, você vê, mais um, né? Teve a Guerra Fria e vários outros problemas financeiros, né? A Guerra Fria, né? Essa grande tendência das nações, né, em querer uma ou algumas nações tentar dominar o mundo inteiro, que é uma questão até de que essa influência de outros países dentro de um país que já foi declarado, né, como país independente, é uma questão totalmente ridícula, né? Então as guerras sempre com essa visão, né, de querer dominar, de querer estabelecer, sendo que aquela região normalmente algumas não tinham declarado independência, né? Dentre algumas guerras, até algumas guerras a gente via que o país não tinha uma independência ainda, né? Totalmente ali, mas de vez deixar ali a região atuar, né? Mas não, ia ali influenciar e fazer guerra, matar os civis ali, uma ignorância total. E aí a gente vê que em meio a todas essas turbulências, a empresa se manteve. Então, como você falou aí, Leonardo, a internet não existia. Então, por isso que eu dei essa introdução aqui, né? Imagina a dificuldade. Não foi fácil, não, né? Foi um trabalho muito fácil. Não existia norte, né? Eu vou caminhar aqui porque eu quero chegar lá. Ele não tinha um norte, né? Não tinha e conseguiu. Hein? Então, a gente vai estar falando aqui de 12 matérias, né? Então, a gente vai ver essa primeira aqui. Hoje a gente já consegue finalizar ela. E a gente vai estar vendo 12 módulos nesse curso de hardware e robótica. 12 módulos, né? São 12 matérias que a gente vai ver. Possui 4 certificações. Então, vocês vão ser certificados em 4 áreas, né? Intermediárias. Aí. Nosso objetivo é fazer com que você possua múltiplos conhecimentos e assim torne-se competitivo no mercado de trabalho. São diversos módulos montados e planejados de maneira estratégica e atual para tornar o aluno microcampo um profissional completo. É um curso indicado para jovens que buscam qualificações e também para pessoas com experiência de mercado, mas que desejam reciclar seus conhecimentos fazendo um curso de hardware atual. Então, ele é tão atual, né? E o primeiro módulo já mostra isso, né? Que é o segundo livro. Na aula que vem, a gente já vai entrar nesse segundo livro aí. Esse livro, o livro número 2, né? Que é o que a gente já vai entrar na semana que vem, ele vai falar de eletrônico. Então, ele vai trabalhar com esses dois conceitos, de eletro e de eletrônico. A gente vai fazer uma grande análise dessas duas áreas que são distintas, né? São duas áreas diferentes, na verdade. Né? Cada um faz uma coisa, né? A eletrônica faz uma coisa, a elétrica, né? Se bem que a eletrônica depende da elétrica, né? Por quê? Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Por exemplo, a energia, para eu ligar um celular na tomada,
Para ele, não, para o celular funcionar, eu não preciso que ele seja carregado. E quando você carrega, que energia que você utiliza? Não é a energia que vem da tomada? A energia que sai da tomada, ela é elétrica. Ela envolve essa área da elétrica, né? E a energia, o conceito que utiliza a eletrônica são a placa, os componentes eletrônicos do celular. Então, o celular, os componentes eletrônicos, depende da energia que vem da tomada. Então, e a gente vai estar falando desses dois itens, desses dois setores, dessas duas áreas distintas, porém, uma depende da outra. Então, a eletrônica é fundamental para qualquer pessoa que deseja trabalhar com hardware, equipamento, digital, smartphone e robótica. Então, ele vai falar aqui, ó, esse módulo traz, além dos conceitos básicos de energia, corrente, tensão e potência e resistência, informações sobre variados componentes eletrônicos, circuitos digitais. Então, a gente vai estar envolvendo essas duas áreas, tá? Da elétrica e da eletrônica. As duas coisas, tá? Os conceitos fundamentais aí, né? Para a utilização da energia elétrica e da eletrônica, que é os componentes que a gente vai trabalhar, vamos ver como o componente funciona, né? Vamos ver lá o que é os conceitos, né, de tensão, de corrente, né, de tipo de tensão, tipo de componente eletrônico, solda, né, tipo de solda, multímetro. Então, são 5 conceitos que envolvem, 5 conceitos primordiais que esse livro envolve, que a gente vai estar falando aí durante esse livro número 2 aí. Certo? Então, a gente vai estar falando desses dois temas. A elétrica e a eletrônica dentro desse livro. Certo? O livro número 3, ficou claro aí o que a gente vai ver no livro 2? Sim, ficou. No livro número 3, nós vamos falar aí da teoria, né, e a prática desde a essência. Esse teoria e prática, a gente vai aprender cada componente do computador, para que serve, né, para que serve e como ele trabalha, como ele funciona. E a partir desse conceito, a gente vai aprender, né, a desmontar, a montar, saber como que ele trabalha. Vamos falar dos 7, na verdade, 7 componentes primordiais aí. Dentre esses 7, existe 4 lá, são primordiais e precisa, né? Eles são dependentes para que os outros componentes funcionem. Você precisa desses 4. A gente vai trabalhar e ver esses 4, né? E entender para que serve cada item. Então, a gente vai trabalhar na parte de computador, né? Computador. Por mais que a gente vai ter a parte de smartphone, de robótica, tá? Essa parte de computador ainda as empresas utilizam muito, né? As empresas utilizam os computadores. Então, a gente vai aprender a mexer, a montar, a desmontar e entender todo esse conceito de computador aí, de PC, né? Computador pessoal. Então, essa matéria número 3, livro 3, nós vamos estar envolvendo isso, tá? E aprender a montar, a desmontar desde o zero, né? Desde a escolha das peças,
até a instalação do sistema operacional, né? Passando pelos defeitos mais comuns e a preventiva, né? Nós vamos falar um pouquinho da preventiva nesse livro já aqui. Claro que vai ter um livro que vai falar mais profundo, né? Que eu vou falar mais para frente aqui, né? Então, esse livro 3 aí, ele vai trabalhar exatamente com isso, né? Conhecendo as peças, qual o nome e para que serve, como trabalha e como fazer a montagem e a desmontagem. No livro 4, se vocês olharem no material, vocês vão ver lá que o tema dele é tudo sobre o sistema e a importância do TI. Então, a gente vai conhecer um pouco da história, né? Da história do sistema operacional, da importância do sistema operacional, né? Da importância do sistema operacional e tudo que o sistema operacional pode fazer. Ele pode... O que é considerado? Ele é um software? Você vai ver o que é, né, esse sistema. E o TI, como o TI atua, né? Qual que é a forma de atuação do TI e como que eu faço a instalação, né? Quais os problemas que podem acontecer? Como que é constituído o sistema operacional? Então, nós vamos estar envolvendo um pouco essas duas questões. Sistema operacional e a importância de que se tenha um TI em uma empresa, né? Então, a gente vai ver os problemas que podem acontecer e a solução desse problema, que normalmente quem dá é o TI. O livro 5, ele vai falar de boas práticas de manutenção. Né? O que seria essa boa prática de manutenção? Boa prática de manutenção, a gente vai falar aí de dois conceitos. O primeiro conceito é a preventiva. 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 A preventiva o que ela vai falar, né? O que é prevenir? E o que é corrigir? Então, a gente vai falar da importância desses dois temas na informática. E o porquê aí eu faço essas duas coisas. Nós vamos entender lá, né? E nesse livro aqui, a gente já consegue, já por causa do livro número 3 e do 4, a gente já envolveu bastante a questão do sistema operacional e a questão de peça e a funcionalidade, nós já conseguimos aqui entender, né? E a gente vai destacar os problemas que podem acontecer de forma mais separada. Não deu o vídeo. Por que não deu? A gente vai ver por que não deu. Está aquecendo. Por que está aquecendo? Então, a gente vai falar desses problemas que podem acontecer. Tanto para prevenir isso, a prevenção ou a correção vai depender muito do cliente, do pensamento do cliente.
Claro que eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem aí nem é tanto fazer assistência. É você colocar na cabeça do cliente que é importante. Que a maioria só vai mexer quando precisar fazer uma preventiva. Ou seja, desculpa, uma corretiva. Ele nunca vai fazer uma preventiva. E a gente sabe que é catastrófico, né? Normalmente ele vai gastar mais. Quando não se previne, a tendência é gastar muito mais. Quando não há uma prevenção, vai ter muitos problemas na corretiva. Então, é uma coisa natural aí, né? Isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas isso aí acontece. Quando não se previne, a tendência é corrigir, né? Gastar muito mais com a correção. Então, esses dois termos a gente vai ver na aula número 5. A aula 6, o tema é software, instalação e manutenção. Então, o livro 6, ele vai falar a parte de software. A parte de software é muito ampla, tá? Ela é muito ampla. Porque nesse livro 6, nós vamos fazer manutenção de computadores, incluir muito mais do que conhecer peças. Então, nesse tema aqui, nós vamos já falar mais de software. Quais são os programas? Software são programas. Quais os programas que eu preciso para fazer assistência? Então, a gente vai ver como quebrar a senha aqui dentro. Sistema operacional lá, o cara não lembra a senha mais, não aprendia como quebrar. Vamos ver um programa chamado Harensboot. O programa Harensboot. O que o programa Harensboot faz, né? A gente vai aprender a mexer com esse programa. Então, tudo que a gente vai fazer, nós vamos utilizar programa. Tá? Até o 5 aqui, a gente falou de peça. No 6º, a gente vai falar de programa. Quais são os programas importantes para o técnico? Vamos ver alguns programas do Windows também. Alguns programinhas lá para fazer teste de memória. Tá travando toda hora, dando tela azul. A gente já vai ter visto no livro 7 esse programa, mas a gente vai voltar a falar no livro 6 também. Essa questãozinha aí do livro 6. Né? Entrou aí. Boa tarde. Como que é o nome da pessoa que entrou agora? Colocou F. Boa tarde, está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir, a pessoa que entrou agora? Meu nome é Jonathan. Ô, Jonathan, beleza? Beleza. Estamos falando lá na página 31, tá? Foi você que perguntou no WhatsApp para mim agora? Pouco? Aham. Ah, beleza. Deu para entrar cegadinha aí, né? Então, sempre entra do mesmo link. Beleza? Então, a gente está lá, Jonathan, a gente está lá na página, livro número 1, página 31.
Aula passada a gente falou da história da Microcamp e hoje nós estamos falando um pouquinho das matérias. Então, a gente já viu aí a matéria número 3, 4, 5, estamos na 6 agora. Estamos analisando a sexta aí. E agora a gente vai para a 7. Nós estamos no livro número 1, Introdução ao Hardware e Robótica. O livro 7, nós estamos falando cada matéria, o que a gente vai ver em cada matéria. Então, finalizamos o sexto, agora vamos para o livro número 7. Alguém falou alguma coisa? O livro 7 aí, alguns alunos eles vêm assim, com muita expectativa, né? Esperando muito chegar nesse número 7 aí. Sétimo ele vai falar de smartphone, né? Parte de smartphone e o mundo. Esse mundo tão amplo aí, né? Dos smartphones, né? E o mundo mobile aí, né? Como lidar com essa evolução. Então, a gente vai estar falando de celulares, né? Desses smartphones, montagem, desmontagem, né? Que realmente são peças mais pequenininhas, né? Solda, né? A gente vai voltar a falar de solda aí, né? Como tirar os componentes, né? Quais as técnicas de tirar o componente, né? Vamos estar estudando lá quais são os componentes primordiais. A gente vai relembrar algumas coisas que a gente viu até no PC, hein? E a gente vai estar vendo todo esse conceito de smartphone, né? Tudo, né? Montagem, desmontagem. Vamos ver os principais problemas que podem acontecer, né? Vamos ver a montagem de mais de um tipo de aparelho, né? Vamos ver aí a parte de Android, de sistema celular, né? O que pode acontecer? Instalação, formatação, restauração, né? Dos smartphones. Então, a gente vai estar... Esse livro número 7, ele fala disso, né? Especificamente com o smartphone. O número 8, aí ele muda, por isso que é um curso bem completo. Ele já vai para uma área totalmente diferente. O livro número 8 aí, ele muda, né? Ele já vai para o Network e Cybersegurança. Então, essa área a gente vai falar um pouco da computação ambígua. Entender o que é isso, né? E a gente vai ver aí o conceito que é um novo patamar, né? Alcançamos graças à evolução das redes. A gente vai ver a evolução das redes, né? Como que é construída a rede, né? Essa onipresença dessa rede, né? As informações, né? Estão em todo lugar, né? Coisa aí que o próprio Steve Jobs falou, né? Dessa coisa que iria acontecer e está acontecendo hoje em dia. Todo lugar que você vai, você tem Wi-Fi lá, né? A pessoa que já chega no lugar já querendo acender Wi-Fi, né? Porque ela consegue fazer tudo ali. Então, a gente vai começar a mexer com essa estrutura de rede e ver como que ela funciona. Então, a gente vai falar um pouco da rede, né? Da rede em si e da segurança, né? E, assim, mexendo um pouco mais na parte de software, de configuração, né? E vendo isso aí. No livro 9, o 9 é tipo uma continuação do 2. Do oitavo. Porque o oitavo, ele entrou em rede e segurança, envolvendo a rede e a segurança da rede. No 9, a gente já vai ver a estrutura. O que é estrutura? A parte física
peça, qual peça preciso, como que é a configuração, né? E eu vou ver tudo senha, tipo de senha, criptografia, tipos de criptografia, ele vai falar aí, né? Então, esse livro 9 ele é tipo uma continuação. Só que a gente não vai falar mais de segurança. Segurança da rede, até a parte de criptografia, a gente vai só configurar. Não vamos entrar na teoria, porque a teoria a gente viu no 8. Aí a gente começa a configurar mesmo, a ver a estrutura, como que é construída, né? Quais são os componentes que eu preciso. No 10, a gente vai estar ainda continuando a parte de rede, só que só a configuração. Só a configuração, só os problemas que pode ter aí quando eu estou configurando a rede, né? A rede. Aí aqui a gente mexe com rede sem fio, rede cabeada, como que ela é construída. A gente vai bastante para os laboratórios. Nesse livro 10 aí, ó, a gente vai para os laboratórios e começa realmente a ver lá os laboratórios da escola, como que ele é lá. E aí, entrando nos laboratórios e vendo lá como que é constituída a rede, a gente consegue entender de maneira mais objetiva, eu vejo. Ó, professor, olha lá, ó, o switch, olha ali o que é o switch. Vamos ver ali a entrada, vamos ver a configuração dele. Como que trabalha essa porta? Que tipo de porta ele está usando? Então, esse número 10, ele fala isso. E aí ele finaliza sobre rede, aí, né? E aí ele entra no livro de robótica. Ele entra no livro de robótica. Então, a robótica aí é o livro 11. Aí aqui é um conceito totalmente novo, né? Um conceito que é o conceito do momento agora, né? É um conceito que a partir de agora tem a robótica é dividida praticamente em duas partes, né? Então vai ficar muito mais fácil. Agora, professor, por que eu vou ver só no final? Imagine, se o segundo módulo, o próximo fosse robótica. Pensa comigo, você nem ia estar voando. Você ia falar, como que a pessoa pode mexer em robôs, sendo que ele não sabe nem o que é peça, como que funciona uma peça, o que é... como... Então, tipo assim, não tinha como. Então, o interessante era realmente ser um dos últimos módulos. Se eu ia conhecer, já ter visto todo o curso. Então, fica fácil de você manipular, de você trabalhar com a robótica. Por que tem que ser assim? Primeiro, por esse motivo. Segundo, que a gente vai programar. A gente vai... Essas duas partes que é dividido o robô aí, tem a parte aí, vamos imaginar, a parte software, que você já vai, nesse momento do curso aí, você já vai saber o que é um software. Todo software, ele utiliza a linguagem de programação, seja ele qual for, né? Tanto a parte de hardware, ele atua com a linguagem, e a parte de software também. Então, nós vamos programar aí em uma das linguagens, uma das mais importantes que já surgiu na história aí, que é a linguagem C.
A gente pode até abordar outras, eu acredito que a gente vai abordar mesmo outras, para vocês entenderem, mas a gente vai entrar nessa linguagem. Então, é programar mesmo, tá? Então, a importância, uma das fundamentais desse curso de robótica aí, que a gente vai estar falando, é essa parte, é uma das mais importantes. Porque a segunda parte que a gente vai ver desse módulo e dessa matéria, ela é a parte realmente física da estrutura que você vai fazer, seja ela robô, seja ela um sistema lá da sua porta, para fazer ela abrir através de um sinal eletrônico. Né? A gente vai ver aqui também uma das coisas que a maioria dos alunos falam, né? E a gente vai falar lá também, né? E desejam aprender, que é o famoso Arduino, né? O Arduino, a gente vai ver o que é o Arduino, como que ele trabalha, né? Quais os tipos, para que serve cada botão lá, como que eu faço para configurar ele, né? E aí a gente vai mexer. Então, a partir do Arduino, o Arduino é ele que controla, né? Ele é um controlador lá. Então, esse Arduino, essa peça aí tão importante, nós vamos manipular ela. Nós vamos manipular ela e mexer com ela. E a programação, eu posso dizer que é a alma lá do robô, do projeto, seja ele qual for. Né? Então, imagine, se você não programa, não sabe a regra da programação e como programar, quais são as etapas da programação, vai ser muito difícil você dar um final para o projeto. Tá? Então, a gente vai aprender quais as regras de programação, né? As declarações, né? O que é variável, o que é constante, o que é loop, né? Então, a gente vai ver tudo isso aí. Então, é uma das partes mais importantes do curso de robótica é a programação. E a gente vai estar falando dessa programação. Tá? Vamos programar aí, que é esse livro número 11. Aí. Então, a robótica, ele vai estar envolvendo isso aí. E essa inteligência artificial, né? Essa inteligência artificial, fica muito fácil você entender ela e trabalhar com ela se você realmente entende a programação. Porque aí a inteligência artificial é aquilo que é muito novo hoje em dia que dá para fazer. Né? Você abrir uma porta com um sinal da sua voz, né? Ou apagar uma luz com um sinal emitindo um som aí, né? Seja ele qual for. Então, a inteligência artificial seria isso e muito mais. Nós podemos falar aí. Aqui é só uma maneira simples para vocês entenderem. E lá no último módulo, a gente vai estar trabalhando com a aplicação. Então, a gente vai aprender como criar um projeto, né? Como dar aplicabilidade, como que eu crio, como que é dividido, como que eu faço um projeto de hardware. O projeto de hardware, a gente vai ver lá a execução, que ele tem as partes, tem várias partes, dentre essas partes, nós vamos ver que tem lá a parte de implementação, a parte de elaboração, a parte de execução. Então, a gente vai ver como que cria um projeto e dentre as etapas do projeto, o que ele precisa, como que ele tem que ser feito, tá? Que são essas etapas que eu falei, né? Até a última etapa, que é a etapa de execução, tá? E aí a gente vai poder, de acordo com
com a descrição e com tudo que a gente viu, a gente vai conseguir desenvolver, né? Criar, né? Algo aí e entender como que eu crio esse projeto. Quais são as regras para eu criar esse projeto, que é o último livro aí. Então, esse conteúdo, esse todo o conteúdo que a gente vai ver durante todo o curso, né? Começando realmente no livro número 3, que é o que a gente começa na aula que vem, e indo até o livro número 12. Tá? Indo até o livro número 12. Então, esses são o conteúdo que a gente vai ver durante todo o curso. Então, a gente fez uma apresentação, né? Eu dei uma prévia, um resumo aí do que a gente vai estar trabalhando. Espero que todo mundo seja bem sucedido, né? Que venha realmente crescer de forma muito eficaz nesse curso. Eu vou fazer a chamada com vocês ainda na sala, a gente não cadastrar, fazer chamada errada. Vocês entram aí, eu não... É melhor fazer com vocês, né? Online. Vamos lá. Eu vou chamando aqui, vocês vão falando para mim aí, quem está presente, tá? Beleza? Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu só partilhar aqui para vocês verem. Eu já libero vocês já. Tá? Vamos lá. Abner Rianda Nascimento Cardoso. Tá aí? Caio Vinícius Tonieto. Não? Daniela Silva de Oliveira. Diogo Barbosa Antunes. Não? Dionatan, tá certo o nome? Sim. Presente. Guilherme Souza de Castro. Não? José Cleito Teixeira. Não? Leonardo Amaro Valinhos Alves. Presente, professor. Aqui. Beleza. Marcos Alves de Aquino. Presente. Alguém parece que ia meter um tecladão aí, ia tocar um tecladão, é impressão minha. Alguém parece que deu uma dedilhada aí no teclado? Não? Maria Vitória Jesuíno de Rezende. Presente. Otávio Emiliano Goy dos Santos Bueno. Pedro Henrique da Silva Monte Aires. Não? Alguém que eu não chamei? Beleza, então? Gravar aqui. Beleza? Então é isso aí. Isso, Joaquim. Você escreveu aí no chat. Se é de segunda
E me manda no WhatsApp. Você tem meu WhatsApp, ô Joaquim? Tem? Me manda seu nome completo no WhatsApp. Entendeu? Você foi hoje de manhã a sua aula, né? Então me manda no WhatsApp para mim seu nome completo. Beleza? Manda o nome completo, aí eu vejo lá em relação à sua presença. Tá? Então é isso. Aula que vem nós vamos entrar no livro número 3. Só que eu quero que vocês façam um exercício. Vocês vão fazer um exercício. Tá? Qual exercício vocês vão fazer? Vocês vão criar 5 perguntas do capítulo 1 e 5 perguntas do capítulo 2. Com resposta. Entendeu? Aí pode fazer as perguntas lá na folha, mesmo tirar foto e me enviar no WhatsApp. Não tem problema. Tá bom? Deu para entender? E 5 perguntas com respostas do capítulo 1 e do capítulo 2. E vai me enviar. Tem que me enviar até antes da aula, tá? Não vai me enviar aí no meio da aula. Vou corrigir. Então, isso não dá para enviar no meio da aula. Ou no dia da aula. Tem uma semana, né? Para fazer. Entendeu? Pode colocar no grupo lá, para quem, se alguém não veio hoje, para ficar sabendo. 5 perguntas com resposta. Do capítulo 1 da história da Microcamp e do capítulo 2, que fala das matérias que a gente vai estudar durante o curso. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma? Beleza? Então é isso. A aula que vem nós vamos entrar nesse livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês o livro. Todo mundo vai estar vendo aí, mas deixa eu mostrar para vocês. É um livro azul. Livro 3. Esse livro aqui, ó. A gente vai entrar nesse livro. É a primeira matéria mesmo, né? A gente vai entrar. Porque o livro 1 aí, ele só falou da história, né? Da história e do que a gente vai ver durante todo o curso. Uma apresentação, né? O livro 1 é uma apresentaçãozinha do que a gente vai ver. Tudo certo? Beleza? Eu aguardo vocês na próxima aula. Mesmo esquema, vai no mesmo link lá na próxima aula e clica no entrar. Se não conseguir entrar, me avisa lá que eu já vejo na hora aí e vejo o que está acontecendo. Beleza? Boa semana para vocês, agradeço a presença de cada um e espero vocês na próxima segunda aí, no mesmo horário, tá? E façam os exercícios, beleza? Tranquilos? Então, gente, até segunda. Boa semana. Façam os exercícios. Tchau, tchau, gente. Falou, professor. Falou, pessoal. Falou. Tchau, tchau.